Você acorda de repente no meio da noite. Seu cérebro está 100% alerta. Você vê o quarto, ouve tudo, mas não consegue mexer um músculo. Seu corpo está completamente paralisado. Tenta gritar, tenta levantar o braço, nada acontece. E ainda sente um peso forte no peito, como se algo estivesse te prendendo. Isso é paralisia do sono. O pior é não saber o que realmente acontece no corpo nesse momento de terror. Se você quer descobrir exatamente o que o seu organismo faz durante um episódio de paralisia do sono e como lidar com isso sem pânico, continua comigo. O que vem agora vai te surpreender. Paralisia do sono é quando o seu cérebro desperta completamente, mas o corpo continua totalmente paralisado, como se você ainda estivesse no meio de um sonho. Você fica ali, com a mente 100% alerta, enxergando o quarto inteiro, ouvindo cada barulho da casa, sentindo o ar entrar nos pulmões e até o coração batendo forte. Mas quando tenta levantar o braço, virar a cabeça ou simplesmente gritar, nada acontece. O corpo paralisado simplesmente não obedece. É exatamente isso o que acontece no corpo durante um episódio de paralisia do sono. Pensa numa analogia bem fácil do dia a dia. É igual a ligar o motor do carro, tudo ronca, o painel acende, mas o câmbio ainda está no ponto morto, ou o freio de mão puxado. O cérebro já chegou no estado de vigília total, só que o corpo ainda não recebeu o sinal para voltar a se mexer. Durante a fase REM do sono, o cérebro ativa de propósito um mecanismo chamado atonia muscular. Ele desliga todos os músculos voluntários para você não ficar agindo os sonhos, tipo dar soco no ar ou levantar correndo. É um sistema de segurança natural do corpo. O problema surge exatamente quando esse desligamento demora um pouco mais para acabar. O cérebro já acordou, mas o comando para liberar os músculos ainda não chegou. Aí, você fica preso dentro do próprio corpo. Muita gente sente uma pressão enorme no peito, como se algo estivesse esmagando. A respiração fica curta e rápida. O pânico bate porque o corpo paralisado não colabora de jeito nenhum. E sabe por que isso está acontecendo tanto com os brasileiros agora? Nossa vida está uma loucura. A gente dorme tarde rolando o celular, acorda cedo para o trampo ou estudo, vive estressado, ansioso, com café até de noite e horários completamente bagunçados. Tudo isso bagunça o ciclo natural do sono e faz os episódios de paralisia do sono ficarem bem mais frequentes. Não é doença na maioria dos casos. É só um descompasso temporário entre mente e corpo. Quando você entende direitinho o que realmente acontece no corpo, o medo diminui muito e você passa a lidar com a situação de forma bem mais tranquila. Essa história da paralisia do sono vem de muito antes da gente nascer. Na Grécia Antiga e em Roma, o povo jurava que era um demônio chamado Íncubo que sentava no peito e sugava a vida. Na Idade Média, na Europa, era obra do diabo ou de bruxas. Todo mundo contava essas histórias cheias de medo e ninguém entendia nada. Aqui no Brasil, a gente cresceu ouvindo a lenda da pisadeira. Aquela velha de unhas gigantes que desce do telhado depois da janta pesada e pisa bem no peito de quem dorme de barriga para cima. Nossos avós usavam isso pra gente não comer demais antes de dormir. E o mais louco é que essa lenda explica exatamente o que acontece no corpo durante um episódio de paralisia do sono. O peso esmagador, a sensação de alguém ali, o corpo paralisado que não reage de jeito nenhum. A ciência só explicou de verdade no século XX. Nos anos 1950, quando os laboratórios de sono começaram nos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que na fase REM, o cérebro desliga de propósito os músculos voluntários. Isso se chama atonia muscular. Mas às vezes, esse desligamento atrasa e o cérebro acorda antes. No Brasil, os estudos sobre isso só bombou nas últimas décadas, junto com os centros de medicina do sono e a internet. Hoje, qualquer um pesquisa e descobre que não é assombração. E o dado que impressiona: uma revisão enorme com mais de 36 mil pessoas mostrou que 20% dos adultos já tiveram pelo menos um episódio de paralisia do sono na vida. Entre jovens, estudantes e quem vive estressado ou ansioso, sobe para quase 30%. Não é raro, é comum. Só que antes, ninguém explicava. Agora que você sabe de onde veio, vamos direto para o que acontece no corpo hoje em dia. Eu vou te mostrar o passo a passo exato para você entender tudo e já começar a encerrar o medo. Primeiro passo: você entra na fase REM. O tronco cerebral libera GABA e glicina. Os músculos voluntários desligam. É a atonia muscular. O corpo paralisado fica imóvel de propósito para você não agir o sonho. Coração,
pulmões e olhos continuam trabalhando. É segurança natural. Segundo passo. O cérebro acorda antes do tempo. Ele liga a consciência total. Você vê o quarto, ouve tudo, mas o corpo ainda está no modo fica paralisado. O sinal atrasou. Aí o coração acelera e o pânico começa. Terceiro passo. Você tenta se mexer e nada acontece. Braço, perna, grito, zero resposta. Respiração fica curta. O corpo paralisado não colabora. Dica importante: não lute contra. Quanto mais força, mais longo fica o episódio. Quarto passo. O cérebro confuso cria alucinações. Sombra, presença maligna, peso no peito. Não é fantasma. É ele tentando explicar por que o corpo paralisado não se mexe. Dura de 20 segundos a 2 minutos na maioria das vezes. Quinto passo. O sinal certo chega. A atonia muscular acaba. Você mexe os dedos primeiro, depois o resto. Respira fundo e volta ao normal. O episódio de paralisia do sono termina. Com isso, você já entende exatamente o que acontece no corpo do começo ao fim. O mistério acabou. Agora a gente vai fechar o vídeo com exemplos reais e os erros que você nunca mais vai cometer. Agora que você já sabe exatamente o que é paralisia do sono, de onde veio e o que acontece no corpo passo a passo, vamos fechar o vídeo mostrando os erros que a maioria das pessoas comete e que pioram tudo. Se você evita esses erros, os episódios de paralisia do sono diminuem muito ou até somem. E no final, eu resumo tudo para você sair daqui com zero medo. Erro número 1. Dormir sempre de barriga para cima. Esse é o gatilho clássico da pisadeira brasileira. Quando você dorme nessa posição, o corpo fica mais vulnerável à atonia muscular prolongada. A língua cai um pouco para trás e a sensação de peso no peito aumenta. Muita gente acorda achando que vai morrer sufocada. Solução simples e que funciona. Force o hábito de dormir de lado. Coloque um travesseiro comprido nas costas ou entre as pernas para não virar de barriga para cima durante a noite. Em poucas semanas, você já sente a diferença. Erro número 2. Viver com privação de sono crônica e estresse nas alturas. Celular até 2 da manhã, café depois das 18 horas, horário de dormir bagunçado, ansiedade do trabalho ou estudo acumulada. Tudo isso desregula o ciclo REM e faz o que acontece no corpo ficar mais frequente e intenso. Quem dorme mal tem até 3 vezes mais chance de ter paralisia do sono. Solução: crie uma rotina mínima. Desliga telas 1 hora antes de deitar. Toma o último café até meio da tarde, tenta dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive fim de semana. Seu corpo agradece e os episódios caem rápido. Erro número 3. Entrar em pânico total e lutar contra o corpo paralisado durante o episódio. Quando você força o braço, tenta gritar alto ou fica pensando, vou morrer, o cérebro interpreta como ameaça real e libera mais adrenalina. Resultado: o episódio de paralisia do sono dura mais, as alucinações ficam piores e você acorda suando frio e traumatizado. Solução: a melhor coisa que você pode fazer é aceitar. Respira devagar pelo nariz, conta até 10 ou 20 na cabeça. Lembra que é só atonia muscular atrasada e que passa em segundos ou minutos. Quanto mais calmo você fica, mais rápido o corpo libera os músculos. Erro número 4. O mais perigoso de ignorar. Achar que é só coisa da cabeça e não procurar ajuda quando vira frequente. Se os episódios de paralisia do sono acontecem mais de uma vez por semana, ou vêm junto com sonolência diurna extrema, pode ser sinal de narcolepsia, apneia do sono ou outro distúrbio. Muita gente sofre anos em silêncio achando que é loucura. Solução: marque consulta com um médico do sono ou neurologista. Um exame simples como polissonografia resolve e você trata a causa raiz. O maior benefício que você leva desse vídeo é nunca mais ter medo de dormir. Você agora sabe controlar a situação, evitar os gatilhos e lidar na hora certa. Você já passou por um episódio de paralisia do sono? Me conta nos comentários. Foi de barriga para cima? Teve alucinação? Qual foi a pior parte? Curte o vídeo se ajudou de verdade e se inscreve para não perder os próximos sobre sono e saúde mental. E se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos explicativos incríveis.